Olá, gatinhas! Eu andei pensando que muita gente na internet acaba postando uns makes mais conceito, umas coisas mais elaboradas, e muitas vezes a gente vê cílios postiços. E eu sei que algumas de vocês ainda têm probleminhas na hora de aplicar os cílios postiços, se embananam, é normal, porque tudo vem com um pouco de prática. Então eu fiz um vídeo explicando os cílios certos para vocês comprarem para facilitar no processo, a cola que eu mais recomendo, a maneira como você corta os cílios para ele ficar bem do tamanhozinho do seu, como que você aplica, como finaliza com o delineador. Então é isso aí, meninas, vamos ao que interessa. Antes da gente começar o processo, eu queria deixar bem claro pra vocês que algumas gotinhas de colírio que você tiver em casa, gente, ele ajuda a minimizar as irritações se possivelmente cair um pouquinho de cola de cílios. E o colírio é bacana porque, assim, sempre, gente, antes da maquiagem, mesmo que você não vá usar os cílios, ele ajuda a clarear um pouquinho os olhos, ele minimiza as irritações e por lubrificar mais o globo ocular, se cair alguma coisinha dentro, vai eliminar com mais facilidade, então é bem legal vocês terem pertinho da necessaire um tubinho de colírio. Com a cola e os cílios, eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras de aplicação. A cola que eu vou usar hoje é essa daqui, é a Duo, que pra mim é a melhor cola que tem. Se vocês me perguntarem outras recomendações, eu não vou dar, porque eu já testei outras marcas, inclusive a cola da Fingers, porque a Fingers é uma marca que tem cílios excelentes, mas a cola deixou a desejar. A Duo também tem a cola pretinha, mas pra quem tá começando a cola preta, pode borrar. Se você, por exemplo, passou nos cílios e encostou, gente, pra sair depois daquilo, é um Deus nos acuda. Eu opto por sempre usar essa cola transparente, ela é branquinha, mas depois ela some, que é a mais fácil de manusear, a mais neutra, se você não quiser fazer aquele olho pretão, quiser colocar uns cílios discreto, ela não aparece. Gente, como escolher os cílios? Vou mostrar dois modelos pra vocês aqui. O modelo fácil e o modelo que eu não recomendo. Eu vou começar mostrando pelo modelo que eu não recomendo, que é este daqui. Tá vendo que a base dele, gente, ó, vou virar, ela é bem grossa, ele não é muito maleável, então quando você cola uns cílios desse, é difícil dele aderir direitinho à linha dos seus cílios, porque ele tende a ficar empinadinho, ele não dobra tanto, e o que acontece? Acaba descolando nas pontas, então não é um cílios maleável. Agora, olha a diferença desse daqui. Ele já é menorzinho, tem menos pelos, tem menos volume, mas o importante, gente, o volume é assim, vai do seu gosto, mas a base dele é muito importante. Ó como esse é molinho aqui. Você vai colocar ele assim, em cima do seu. Ó, aqui o final tem que estar equivalente ao seu. Se ele tiver muito aqui pra dentro, gente, isso vai causar irritação. Eu gosto muito de recomendar pra quem não tem habilidade, corta ele ao meio mesmo. Esses daqui, vocês podem ver que ele começa pequeno, no centro ele tá mais longo e ele termina do mesmo tamanho que o outro lado. Uns cílios desses, quando você corta ao meio, você pode usar pros dois olhos, isso é fantástico. Por quê? Dividiu ele aqui, a parte curtinha de um lado você põe no início não, né? É aqui no meio. Você põe bem na bolinha do olho pro final e a outra no outro. Mas agora, por exemplo, esses cílios aqui, que ele já tem esse formato crescente, ou seja, numa ponta ele é curtinho, na outra ele é mais longo, você cortando, eu recomendo que você corte a parte mais longa dele, que é o finalzinho. Porque o começo mantém neutro, do tamanho ideal para você colar nos seus, e ele termina mais compridinho. Se você cortar o começo dele, imagina só, você vai colar nos seus com essa parte já muito longa, então fica desproporcional. Então esse daqui, gente, eu não vou chegar a cortar ao meio, porque eu quero explicar pra vocês colocando os cílios postiços de verdade. Então, ó, a gente pega a pontinha dele e com uma tesourinha, a gente vai eliminar uma das pontas. Certo? Aí você passa a mão, que às vezes com um pelinho ou outro a mais, tá vendo? Então é isso que a gente vai usar. Ele tem até uma pontinha de nylon aqui no canto, que eu também gosto de cortar. Agora é hora de passar a cola. Segurando os cílios, tem gente que gosta de passar cola no dedo antes ou na mão e depois vai passando os cílios pela cola. Gente, às vezes a nossa mão tá suja, não tá legal, então eu prefiro passar direto. No caso aqui aconteceu uma enchente, eu fui apertar um pouquinho, saiu muito, mas aí o que a gente faz? Vai passando de levinho, aqui na base dos cílios, uma linha fina de cola. Então, temos aqui a colinha já passada, essa é uma quantidade legal, porque se passar demais, gente,
depois vai sobrar e vai acabar aparecendo. Então você tem que esperar agora 30 segundinhos para dar a liga. Essa cola vai secando e é quando ela atinge um estado mais adesivo. Então quando você colocar, ela não vai ficar escorregando, os cílios não vai ficar escorregando. Se isso acontece geralmente com você, é sinal que você não está esperando tempo suficiente. Na hora de colar, gente, você pode ter uma paletinha, um espelho de mão assim, que você coloque ele embaixo. Pra olhar pra baixo, você vai conseguir ver bem a raiz dos seus cílios. Coloquei a espelhinha aqui embaixo, com a ajuda de uma pinça. A gente vai posicionar ele o mais próximo dos meus cílios possível. Então a gente cola bem aqui na base. Eu gosto de fazer isso com a mão, porque a pinça pode ser perigosa nessas horas. Mas com a cabecinha da pinça, a gente consegue colar todo o resto. Eu acho mais seguro, gente. O que eu gosto de fazer é pegar os cílios e empurrar ele contra a minha pálpebra, pressionando assim mesmo. Porque é como se você estivesse assentando bem ele próximo aos seus cílios. Então eu gosto de dar uma empurradinha, então eu já aperto os meus contra os cílios postiços assim. Isso já ajuda bastante. Tem gente que gosta de aplicar agora o Curvex. Tem gente que gosta de passar o rímel antes. Eu acho que não tem que fazer nada disso, mas é gosto pessoal. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho melhor fazer dessa forma. Sem você passar o rímel antes, você consegue ter os seus cílios mais maleáveis e tudo pra fazer isso de encostar um no outro e tudo mais, sem correr o risco da cola derreter o rímel e ficar borrando. Então eu acho assim bem mais neutro. Eu já tava com corretivo, um primer para sombras, então você pode aplicar os cílios antes da maquiagem, porque isso te ajuda a enxergar melhor onde é que ele tá indo. Eu não gosto de usar o Curvex porque eu acho que às vezes, dependendo do tamanho dos cílios, fica muito drag. Imagina, você já tá com os cílios longos, volumosos, você curvar ele mais ainda, fica muito carregado. Esse já é um cílios mais tranquilo, daria sim pra fazer, mas eu vou mostrar pra vocês uma outra opção, uma maneira como a gente pode fazer isso, colar um cílio no outro com o que você já tem em casa, sem precisar de Curvex. Bom, você vai precisar de uma máscara de cílios que não esteja nova, uma máscara de cílios que não tenha mais tanto produto dentro. Eu vou usar essa daqui, que é a Telescope, da L'Oréal. Ó, gente, ela já tá bem no finalzinho, você vê aqui no pincel, ó, já não tem muita coisa. Mas ainda tem um pouquinho entre as cerdas, o que vai ser o suficiente para colar os meus cílios nos cílios postiços. Com a mão que você não passa o rímel, você vai posicionar um lápis de olho, aqui o cabo de um pincel, e você vai passar o rímel assim, para você colar os seus cílios nos cílios postiços. Então você empurra levemente para baixo os cílios postiços, e aí você penteia com o pincel do rímel. Ó, olhando de lado, já é uma coisa só. A gente não vê mais divisórias entre eles. Já fica um visual mais natural, ok? Então, gente, essa é uma tática para você colar os cílios postiços, cortando um pouquinho. Então, você vê aqui no início, que é onde a área mais curtinha dele ficou bem natural junto com os meus. E aqui a parte mais longa também. Bom, gente, acabamento geralmente se passa um delineador, pode ser em gel, pode ser líquido, pode ser em caneta. Eu vou passar um delineador líquido convencional, que tem essa ponteirinha aqui, com um pincel de delineador. E a gente aplica quase que pintando a base dos cílios postiços. Deu pra entender, meninas? Então esse foi o passo de colocação, a aplicação dos cílios postiços, cortando os cantinhos, ajudando aí a escolher qual que é melhor pra você. Mas também tem outro vídeo, né, gente? Não adianta só colocar e depois não saber como tira, como limpar, como conservar, porque cílios, apesar de serem descartáveis, você pode reutilizar durante um certo tempo com alguns cuidados que vocês estão vendo aqui, ó, nesse vídeo que tá aí no link. Então é só vocês correrem lá, porque, gente, nada de ficar gastando dinheiro e toda vez que usa cílios, comprar cílios. Não, dá sim pra reutilizar. Com as noções de limpeza, de higiene, de conservação, dá sim. Então é só vocês verem no vídeo que tá aí no link ao lado. Gente, aproveitem e espero que vocês gostem.